Olá pessoal, aqui é a nossa segunda aula da disciplina Tomografia Computadorizada. Na nossa primeira aula nós temos falado um pouco, né, de toda essa evolução que aconteceu nos aparelhos de tomografia, né, da primeira geração, né, podemos dizer até a sexta geração, das multilais. E então assim, nós percebemos que todo esse processo, né, foi aumentando cada vez mais assim, os números de detectores, né, é, melhorando tanto na qualidade, né, no tempo de exposição do paciente e com isso tem contribuído assim, grandemente, né, na obtenção do diagnóstico preciso, né, favorecendo assim, no tratamento do paciente. Nessas aulas vamos falar um pouquinho aqui dos princípios básicos da tomografia computadorizada, né? O que seria a tomografia computadorizada? É um método de geração de imagem de um plano de corte, né, que permite o estudo de estruturas localizadas no interior do corpo, situadas em planos diversos, sem que haja uma superposição de imagens na geração da imagem final, né? Já temos falado isso na aula anterior. Então, a formação de imagem na tomografia ela é de cortes, né? Ela é toda seccionada, essa estrutura. E o bom é que ela consegue fazer toda uma varredura, né? Ela consegue tirar a sobreposição, né, de outras estruturas que tiver sobre aquela estrutura qual está sendo analisada, né? Uma radiografia convencional mesmo, não tem como fazer dessa forma, acontece muita sobreposição, e já na tomografia computadorizada você já consegue ter esses cortes, né, favorecendo assim a retirar essa varredura, né, dessa sobreposição de outras imagens, de outras estruturas. O método da tomografia computadorizada é um método de diagnóstico por imagem que combina o uso de raio-x, né, obtido por tubo de alta potência, com computadores especialmente adaptados para processar grande volume de informações e produzir imagens com alto grau de resolução. Tá? É, na tomografia não utiliza radiação natural, né, como se diz, cobalto 60, cesium-37, e sim é do mesmo método do raio-x convencional, né, utiliza a energia artificial, como se diz. Mas para isso precisa também dos computadores, né? Sabemos para obter uma resolução boa, né? Então são aparelhos assim, bem potentes, né? Para conseguir chegar numa imagem boa de resolução. O feixe de raio-x, após ser atenuado pelo corpo do paciente, interage com um conjunto de detectores que são responsáveis por transformar o sinal da radiação eletromagnética em um sinal elétrico. Né? Então, esses detectores que estão ali no anel do Gantry, né? Ele é justamente para fazer essa codificação, tá? Porque o raio-x, quando ele penetra no paciente, né? Ou seja, ele é atenuado. Assim, quando ele chega nesses detectores, que ele faz toda essa leitura, né? E assim é mandado por um processo de processamento, onde é reconstituído toda aquela informação. Para que a imagem possa ser interpretada como uma imagem anatômica, sem sobreposição de estruturas, múltiplas projeções são realizadas a partir de diferentes ângulos, né? Então, graças a essa condição que o aparelho de tomografia tem, né, de fazer as projeções, né, em diferentes ângulos, né, então ele consegue obter uma imagem, né, tirando toda essa sobreposição das estruturas e assim chega na imagem mais possível dentro do real. Partes do tomógrafo. O tomógrafo temos aí o gantry, né, que é o corpo do aparelho, onde ele contém o tubo de raio-x, conjunto de detectores, o Data Acquisition System, OBS, que podemos dizer que é o controle de KVMA, transformador do anodo, transformador do cátodo, né, e o transformador do filamento, botões de controlador de movimento da mesa e do gantry, painel identificador de posicionamento da mesa e do gantry, dispositivo de laser de posicionamento, motor para a rotação do tubo e motor para a angulação do gantry. Tá?
Então essas são as partes de um tomógrafo, né? Os tubos de raio-x. O tubo de raio-x utilizado na tomografia computadorizada tem princípio de funcionamento similar aos do aparelho de raio-x convencional de raio-x, né? Ele apresenta uma alta tensão em corrente contínua, cátodo e anodo em corrente alternada de baixa tensão no filamento. As principais diferenças estão em sua movimentação, que os tubos de raio-x convencionais funcionam estáticos, né? Já no tempo de funcionamento contínuo, que é muito maior, assim como a potência do tubo. O aquecimento é muito intenso e gera a necessidade de um sistema de refrigeração bem desenvolvido. Utiliza o líquido refrigerante, um líquido refrigerante com circulação forçada no sistema radiador para transferência de calor líquido para o meio externo. A temperatura da sala de exame deve ser controlada para manter uma grande diferença no gradiente de transferência de calor. Tá? Então, assim no aparelho de raio-x, né, nós sabemos que, nós temos já falado a respeito disso, que na ampola ela contém um óleo, né, para ajudar no resfriamento, né, porque ela aquece. No aparelho de tomografia, ele aquece muito mais ainda. Então, ele tem assim, um processo de refrigeração bem desenvolvido, né? Sem contar que é necessário assim, o controle de temperatura dentro da sala de raio-x. Né? Ou seja, é necessário assim, um ar-condicionado, né? A sala tem que estar bem refrigerada para ajudar nesse controle desse aquecimento. Os detectores. Os detectores são responsáveis pela captação da radiação que ultrapassa o objeto, transformando a informação em um sinal elétrico que pode ser digitalizado e reconhecido pelo computador. Uma vez definido o valor da tensão aplicada, né, o kV, e da corrente, que é o mA, a intensidade de feixe que sai do tubo está determinada. Tá? Então, esse é um dos papéis do detectores, né, fazer essa codificação, né, da informação recebida, né, dessa atenuação da radiação que ao passar pelo corpo do paciente, né, e ao chegar até eles, ali eles fazem essa codificação e enviam o sinal, né, para o computador para ser assim, digitalizada aquela imagem. Os detectores eles permitem determinar a quantidade de radiação que conseguiu atravessar o objeto sem interagir e dessa forma o computador obtém a parcela de feixe observada no trajeto por ele percorrido, tá? Então, por meio disso, dessa atenuação, que ele consegue fazer essa codificação. Os aparelhos atuais utilizam os detectores de estado sólido, fabricados com materiais semicondutores dopados. Esses materiais se ionizam quando interagem com a radiação e permitem a circulação de uma corrente elétrica quando são aplicados a um DDP. Quanto maior a intensidade de radiação, maior será a ionização e, consequentemente, maior será o valor do pulso elétrico gerado no circuito. A mesa de exame é o local onde o paciente fica posicionado, né, e possui as seguintes características. É constituída de material radiotransparente, suporta 200 kg, né, não enverga, alta resistência, movimenta-se até 200 cm em sentido longitudinal, tampa deslizante, movimenta-se 1,20 m no sentido horizontal, sistema de elevação de tempo, importante fator de principalmente no tomografia computadorizada multicorte, possui acessórios de suporte do crânio, dispositivo de contenção do paciente e suporte de soro e outros. Mesa de comando é o local de onde enviamos as informações para o sistema, onde se encontram armazenados os protocolos para aquisição de imagens e ainda o local utilizado para tratamento e documentação das imagens adquiridas. Mesa do comando podemos encontrar monitor para o planejamento dos exames, monitor para o processamento das imagens, teclado alfanumérico, mouse, trackball e sistema de comunicação com o paciente. Porque nessa sala, né, normalmente é um pouquinho afastada, ela tem um bioma, né, aquele vidro plumbífero. Então ali o paciente, né, tem um microfone, né, caixa de som, que você conversa com o paciente para ele poder te ouvir lá do outro lado. Sistema de radioproteção. Regulamentado pela portaria 453, sala de comando separada da sala de exames, sala balitada, porta revestida, vidro plumbífero,
monitoração individual para os dosímetros, luz de aviso, aventais de chumbo, protetores de gôndolas e tomografia computadorizada. Essa portaria é a mesma assim, do raio-x convencional, né, que toda sala onde manipula, né, radiações ionizantes, é preciso todas as informações, né, a sala precisa ser baritada, tem que ter esse vidro para um grifo, né, o biombo, né, o uso do dosímetro, luz de aviso, né, que é a luz vermelha, aventais de chumbo, né, que é os protetores, os EPIs, protetor das gôndolas, tá? Então tudo isso até mesmo na radiologia convencional, né, no laboratório, vocês vão encontrar essas partes. As finalidades: inibir a exposição acidental, inibir a exposição ocupacional, inibir doses desnecessárias nos pacientes. Sistemas integrados. A bomba injetora é conectada ao aparelho de tomografia computadorizada e controlada por ele. Sua finalidade é permitir que o contraste seja administrado no paciente com tempo e velocidade predeterminados para o exame, né? Porque são na realização dos exames contrastados, né? Então é preciso ter esse controle, né? Para que assim o paciente venha ter esse controle, né? Da admissão do contraste. Evolução. A tomografia computadorizada ela sofreu uma série de aperfeiçoamentos, né, como nós já temos visto na aula anterior, né, de todas aquelas gerações, ao longo de sua história. Tais acontecimentos proporcionaram o surgimento de tecnologias inovadoras que contribuíram significativamente com a evolução dessa modalidade. Né. Na aula anterior nós temos falado, apresentar todas aquelas gerações, né, que cada geração houve um aumento no número de detectores, né, no tempo de exposição e aí por cima na resolução da imagem. Os primeiros tomógrafos não utilizavam computadores para gerar imagem e apresentavam uma imagem de qualidade baixíssima em relação aos aparelhos posteriores. A introdução do sistema computacional permitiu a obtenção de imagens de melhor qualidade, mas criou certa dependência para essa modalidade, né? Então, como assim? Hoje é impossível não olhar para a tomografia sem imaginar no sistema de informação, né, pessoal? Colimação de feixe. A colimação do feixe está relacionada diretamente com a fatia a ser irradiada para a geração do corte. Colimação de 5 mm implica a geração de um corte de 5 mm de espessura do tecido e serão irradiados pelo feixe, né? Então, assim, seria cada fatia, né? A colimação, imaginemos como fazer um raio-x, né? A gente não faz aquela colimação. A tomografia seria da mesma forma, né? Para ser aquela estrutura que quer ser irradiada. O eixo do corte. Os eixos de corte são marcados por passagem do raio central, onde seja determina o centro do feixe. Para a programação de exames, a distância entre esses eixos tem efeito direto na quantidade de dados que serão gerados para a construção da imagem. Corrente do filamento, né, que é o MA, a miliamperagem. Este fator está associado à alimentação do filamento, do cátodo, né, define a quantidade de fótons a ser liberadas pelo tubo. Seu controle é fundamental para se determinar a quantidade de fótons que atinge o arco detectores. E a maioria dos tomógrafos trabalha com um valor fixo, né, de corrente para toda a rotação do tubo. Alta tensão do cátodo. O anodo, cátodo e anodo, KV. Controle automático de dose, né? Diminui dose baseada no volume analisado, né? Então, ou seja, cada paciente, cada estrutura, você não utiliza a mesma dosagem, né? Então, tem essa variação também. Protocolo diferenciado para adultos e crianças, né? Faixa de variação entre 60 e 120 mMAS. É a relação de tensão aplicada nos terminais cátodo e anodo do tubo de raio-x. Tá? Então, assim, não é a mesma radiação, a mesma força, potência que você vai usar num paciente, uma dosagem, não vai ser do outro, né? Sempre lembrando em consideração, né? Adulto, crianças, né? Então, não tem essa variação também. Quanto maior o valor da tensão, maior será a energia cinética adquirida pelo elétron do seu percurso e, consequentemente, maior será a energia do fóton X originado. Tempo de rotação do tubo.
é o tempo necessário para que o tubo realize uma volta completa ao redor do paciente. Esse tempo varia de 30 a 47 segundos, 0,7 segundos, tomar o multicorte, né? Tempos maiores de giro permite uma redução da corrente do filamento, do MA, né, miliamperagem, pois permite manter o mesmo valor de MAS e a mesma qualidade da imagem. O aumento do tempo pode acarretar o aparecimento de artefatos na imagem, né? Como a gente sempre tenho falado aqui, que nós precisamos trabalhar com o menor tempo possível, né? Se nós trabalharmos com o menor tempo possível, né, vai estar contribuindo assim, em artefatos, nos movimentos involuntários, né? Agora, se o paciente fica muito tempo exposto, então a possibilidade assim de um movimento involuntário, apresentar algum artefato, vai ser muito grande. Na aula, até falei, a aula passada, né, que fazer uma radiografia principalmente de crianças, né, que choram, aquela coisa assim, a gente sempre busca utilizar um tempo menor, né, por causa desse choro, né, de não compreender a realização dos exames. Então, na tomografia não é diferente, né, então é bom, até por quanto o paciente fica muito ansioso também durante aquela realização. Então, quando você realiza um tempo menor, a possibilidade de diminuir os artefatos será muito grande também. Algoritmo de reconstrução. Algoritmo matemático que trabalha com uma espécie de filtro. Eles recebem e tratam a disponibilidade dos dados adquiridos no processamento das imagens, né? Como nós temos falado, hoje a tomografia é muito dependente, né, do sistema computacional. Então, tudo aqui, o raio-x quando interage, né, ele faz aquela atenuação, então os detectores ele passa aquelas informações para o computador, né? E sabemos que o computador ele trabalha em cima de algoritmos, né? Então, ele transforma nesses algoritmos, né, que é onde vai fazer toda essa montagem da figura, né, da reconstituição da estrutura qual está sendo analisada. Matriz da imagem. A matriz é a quantidade de linhas e colunas responsável pela geração da imagem, define o número de pixels, né, que forma a grande geração da imagem, né? Pixel, eu creio que muita gente já viu falar, quando você compra uma máquina de fotográfica, um celular, né, tá relacionado com a resolução, viu? Um aumento no tamanho da matriz promove um aumento no número total de pixels e, consequentemente, a quantidade de dados que precisa ser processada. Tá? Aqui está a nossa segunda aula, né? Então, para se manterem na nossa terceira aula. Então, devemos lembrar que algoritmo é algo matemático, né? A informática é algo matemático. Então, depois eu vou postar uma figura para vocês representando essa matriz, né? O Volks, o Pix, para você ver como que é a constituição, tá? Aí o sistema que faz a leitura e assim depois que vai e monta como se diz, e monta aquela figura, né? A imagem a qual está sendo analisada, tá? Então, assim, é algo tudo muito mecânico, é muito eletrônico, tá? Por isso que hoje a tomografia é muito dependente do computador, né? Do sistema de informação. E, assim, conforme o paciente recebe aquela radiação e sofre atenuação, aí que o sistema, né, de acordo com o que foi mais atenuado, que foi menos atenuado, que aí sim que ele vai conseguir fazer a montagem daquela estrutura, né, onde é que foi aquela alteração para reconstituição daquele órgão, né, ou daquele tecido a qual está sendo analisado. Tá? Essa aula de hoje é muito voltada mais para o conhecimento da sala de tomografia, né? E assim os cuidados são os mesmos, né? Enquanto na radioproteção, né? Os EPIs, qual se deve utilizar, né? Manter assim, a distância, né? Então, assim, todos os princípios, né? Precisam ser respeitados, assim como no raio-x convencional. E lembrando que a radiação que emite no aparelho de tomografia, ele é muito maior do que um raio-x convencional, tá? Então, por isso é muito importante o uso do dosímetro, né? Usar todos os critérios da radioproteção,
que vai favorecer tanto os cuidados tanto para o paciente, né, quanto para o profissional que vai estar ali manipulando aquele aparelho, tá? Então, pessoal, então fica assim, até a nossa próxima aula.